Os estados do Sudoeste talvez tenham chance, mas em Nova York haverá ondas gigantes que tomarão todo o Nordeste. Esse episódio tem uma história completamente mirabolante e uma imagem do Randy sensacional. Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos falando do episódio 2 dias antes do dia depois de amanhã. E com o título assim que só poderia ser de um episódio de South Park, estamos falando do episódio número 8, lá da 9ª temporada de South Park, que entre outras coisas, aconteceu simplesmente porque o Cartman fez uma baita de uma cagada e não quis assumir. Então, já te enrolei muito, deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora comigo entender que treta toda é essa. Para esclarecer e para tirar o elefante da sala, esse episódio aqui é uma paródia daquele filme O Dia Depois de Amanhã. Todo mundo meio que já percebeu isso. Enfim, durante uma visita ao Lago Jefferson, perto da cidade de Beaverton, o Cartman convence o Stan a brincar em um barco aleatório que, segundo ele, é do seu tio Roy. Em um comentário bem casual, o Stan menciona como seria legal pilotar o barco de verdade. Então o Cartman pega as chaves que está no porta-luvas e sugere que eles realmente pilotem o bendito do barco. O Stan hesita em pilotar porque eles são crianças e eles não deveriam estar pilotando um barco porque eles não sabem. E ele está com medo deles se meterem em encrenca, algo que, sem te dar spoiler, eles vão se meter. O Cartman, no entanto, acalma os nervos do Stan. Cara, tá de boa. Ele promete que vai assumir a responsabilidade caso eles se metam em algum problema. E como você já sabe, o Stan não deveria ter acreditado nisso. O Stan cede a essa, entre aspas, pressão psicológica do Cartman e liga o barco. Imediatamente, eles perdem o controle do barco e a dupla bate o barco na maior represa de castores do mundo. E, obviamente, quebra a represa, causando uma baita inundação na cidade de Beaverton que a gente tinha falado. Como você deve ter imaginado, o Cartman quebra a sua promessa e diz que o Stan está muito ferrado, que o barco era apenas de um cara aleatório, que ele resolveu brincar e que ele não tem, na verdade, nenhum cara chamado Tio Roy, pra ser sincero. E é por isso que eu adorava esses episódios e ainda adoro esses episódios de crianças simplesmente sendo crianças, porque eles fazem algo que crianças fariam. Com medo de serem pegos, os dois garotos concordam em esconder o seu envolvimento nessa treta, mas o Stan está arrasado pela culpa de ter causado a enchente. Naquela noite, lá na casa da família Marsh, o Stan e seus pais assistem aos noticiários sobre o desastre na cidade de Beaverton, onde a enchente destruiu casas e deixou todos os moradores ilhados em seus telhados, aguardando socorro. O repórter exagera na situação, alegando um número de mortos muito maior do que a população real da cidade, e se recusando a fornecer qualquer informação realmente concreta, oferecendo, em vez disso, especulações completamente absurdas e grosseiramente exageradas, como assassinatos, saques e canibalismo. Quando as pessoas são entrevistadas sobre o desastre que está acontecendo, os liberais afirmam que a culpa é do George Bush, dizendo que ele não se importa com os castores, enquanto os conservadores alegam que foram os terroristas recriando o acidente lá de setembro, que eu não posso falar porque infelizmente o YouTube desmonetiza se eu falar a palavra 11 e se eu falar o outro mês. Ao final do noticiário, o Stan segue os seus pais até a cozinha, onde ele pergunta se as pessoas serão resgatadas dos telhados. No entanto, os seus pais meio que minimizam a situação, dizendo que eles realmente não sabem de nada e que isso não é importante realmente em comparação a tentar culpar outras pessoas, como o prefeito de Beaverton que não fez nada. O importante não é resolver a situação, nem tentar entender o que aconteceu, é culpar os outros. Isso aqui é realmente importante. No dia seguinte, ainda aterrorizado pela culpa, isso aqui é meio que uma análise psicológica do Stan, maravilhoso isso aqui. O Stan ele aborda o Cartman sobre a reportagem que passou na televisão, né? Esperando sentir culpa do lado do Cartman também, na mesma medida. O Cartman, no entanto, acha tudo muito engraçado e, como a gente sabe, o Cartman ele nega a responsabilidade, afirmando que a culpa foi da cidade por ter sido construída sob uma represa de castores e culpa também os moradores por não terem saído da cidade a tempo. Dominado pela culpa por outro lado, o Stan começa a questionar o que ele deve fazer, mas o Cartman interrompe ele, dizendo que sabe que o Stan quer falar com o Kyle, mas que ele não deveria, pois o Kyle é um rato judeu. Isso aqui é maravilhoso. Com sua ética judaica, que acumula o seu ouro judeu e que ele vai, entre aspas, desmascarar o Stan se ele confessar a verdade. O Kyle chega nesse exato momento, pedindo desculpas por não poder ir com eles ao lago. Quando pergunta o que eles fizeram no lago, o Stan simplesmente mente para ele, enquanto Cartman só sorri satisfeito.
Nosso querido Butters chega e informa aos alunos no corredor que eles descobriram a causa da inundação, o que deixa o Stan com o na mão, um cagaço total. Eles ficam muito apreensivos de serem pegos. O repórter da televisão informa a todos que a causa da inundação foi o aquecimento global e que todos os rumores eram verdadeiros. Galera, era tudo verdade. O governador do Colorado reúne todos os geólogos do estado, ou seja, apenas o Randy Marsh aqui para South Park, e afirma que a inundação de Beaverton é apenas o começo. Ele explica, assim como o filme que faz paródia desse episódio aqui, que isso levará a desastres ainda piores do que a inundação, e prevê que tudo ocorrerá depois de amanhã. No entanto, outros cientistas contestam essa análise, dizendo que o fim do mundo acontecerá 2 dias antes do dia depois de amanhã. E o Randy, horrorizado, percebe que isso significa que é hoje, meus amigos. Eu não consigo ficar calado quando isso acontece. Eu adoro as multidões e o pânico em South Park, e aqui o pânico se instala. Todos estão correndo para todo lado, gritando que ninguém deu ouvidos, não demos ouvidos, a gente foi muito tolo, enquanto perambulam pela cidade, alegando que o aquecimento global estava perseguindo eles. Grande parte da cidade é evacuada para o centro comunitário de South Park e se abriga lá dentro. Assistindo ao noticiário, o país inteiro compartilha o pânico de South Park, com os repórteres mais uma vez sendo sensacionalistas com as notícias, alegando números massivos de mortes que não são nem remotamente verdadeiros. Os moradores começam a culpar uns aos outros pelo aquecimento global. Enquanto isso, o Stan admite para o Kyle que ele e o Cartman foram os responsáveis. Já o Cartman, ao perceber isso, repreende o Stan por sua estupidez ao confiar no Kyle, enquanto o Kyle implora para que o Stan conte a verdade. O Cartman tenta contornar toda a situação, sugerindo que o Kyle use o seu ouro judeu. Esse aqui é outro plot maravilhoso do episódio que a gente vai ter um desfecho. Essa história é sensacional. Ele use o ouro judeu para ajudar as pessoas de Beaverton. E o Stan, ainda sem querer se meter em problemas, mas obviamente ele já se meteu e muito, ele sugere que eles mesmos ajudem o povo de Beaverton. Como? Isso a gente vai descobrir agora. Enquanto isso, o Randy afirma que o mundo congelou e que eles não podem mais sair por motivo algum. Ele começa a indicar em um mapa, essa cena é sensacional e um dos motivos desse episódio ser tão bom, ele diz que aqui são as regiões mais atingidas, desenhando, sem saber, um baita de um pinto. E agora, em Beaverton, as pessoas continuam esperando pelo resgate. Os moleques conseguem uma lancha, mas, como antes, eles não conseguem pilotá-la e batem em uma refinaria de petróleo, que, como você deve imaginar, pegou fogo, né? O petróleo se espalha pela água da enchente de Beaverton. Agora colocando fogo na cidade também. Eu tô começando a achar que os moleques odeiam essa cidade. De volta ao centro comunitário, todos notam a ausência do Stan, do Kyle e do Cartman. O Stan liga, mas se recusa a admitir a verdade e pede para que alguém os busque. Acreditando que lá fora esteja acontecendo outra era do gelo, e aqui eu devo pontuar, na verdade a gente ainda está numa era do gelo, ou seja, isso aqui tá meio que incorreto, pois a última era do gelo ainda não acabou. Ok, deixei de ser o net chato. Enfim, acreditando que eles estão em uma era glacial, o Randy, o Stephen e o Gerald, eles correm para salvar os meninos, vestindo casacos bem pesados e roupas de inverno, apesar da temperatura estar completamente normal lá fora. E logo eles começam a sofrer de insolação, acreditando erroneamente que o frio está causando hipotermia e superaquecimento neles. Enquanto isso, o governo se recusa a ajudar a cidade de Beaverton, tentando evacuar os estados do sul devido ao aquecimento global, apenas para ser informado pelos cientistas de que não foi o aquecimento global que causou a inundação. O governo corre para Beaverton, enquanto os garotos tentam encontrar uma saída do poço de petróleo que está pegando fogo. Os moleques tentam chegar até o telhado, mas o Cartman impede o Kyle, exigindo, e aqui a gente volta nessa história, o ouro judeu do Kyle. Inicialmente, o Kyle parece não entender do que ele está falando, mas finalmente, quando o Cartman saca uma baita de uma arma, ele entrega um saquinho de ouro que está no pescoço do Kyle. O Cartman, no entanto, exige o saquinho de ouro de verdade, dizendo que o que está no pescoço dele é falso, que os judeus carregam um saco de ouro falso para esconder o verdadeiro. E cara, ele não tá mentindo. O Kyle meio que sem querer se prepara para entregar o saquinho de ouro verdadeiro, mas em vez disso, ele joga o negócio dentro d'água, nas chamas, enquanto o Cartman entra em pânico ao ver o ouro judeu cair e sumir da sua vista. Logo em seguida, os garotos são resgatados, juntos com o resto da cidade, e retornam a South Park. Os moradores de South Park e os habitantes do mundo acreditam que o aquecimento global acabou, até que os soldados do governo informam que a verdadeira causa do desastre foram os homens caranguejo, do nada.
O Stan, no entanto, admite em voz alta: cara, eu quebrei a represa, fui eu. Porém, todos presumem que ele está falando metaforicamente, que ele é um dos culpados pelo aquecimento global, assim como todos nós. E, na verdade, eles fazem uma declaração profunda e significativa sobre todos terem quebrado a represa, todo mundo assume a culpa. É bem bonito, mas foi o Stan que quebrou a represa. Um por um, todos começam a dizer: eu quebrei a represa, eu quebrei a represa. O Cartman aproveita a situação e diz que ele também quebrou a represa, em tom de brincadeira, mas a gente sabe que é verdade. O Stan então explica detalhadamente como ele realmente quebrou a represa, mas ninguém quer escutar ele, acreditando que ele inventou a primeira história que veio à mente. Em vez disso, mais deles dizem orgulhosamente que participaram da quebra da represa, participaram do aquecimento global, digamos. E o Stan simplesmente desiste porque os habitantes de South Park são idiotas demais. Esse episódio é sensacional e tem várias camadas de entendimento. A metáfora aqui é maravilhosa e eu, obviamente, quero saber a sua opinião. Primeiro, sobre a crítica aqui do aquecimento global e como todos nós temos uma culpa nisso. E também o lado do alarmismo que os repórteres aqui, por exemplo, colocam no episódio e que a gente vê que acontece no mundo real. Já deixa aqui o seu comentário sobre esse ponto e também sobre, por exemplo, qual foi a sua cena favorita desse episódio. Pra mim, é obviamente o Stan não conseguindo realmente assumir a culpa que ele teve sobre tudo que aconteceu no episódio. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo pra você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!